se a gente for mexer, talvez até o quê? Piore, né? Então, eu diria que a nossa vida também tem isso. Porque nós também somos complexos, pessoal. A vida é complexa, concorda? Fisicamente falando, mas também emocionalmente falando, espiritualmente falando. Não é uma coisa que às vezes a gente olha para algumas situações nossas e a gente não consegue dar jeito, não. E aí a gente precisa ir buscar esse auxílio onde realmente a gente pode encontrar. Que é em Deus. É aquele que nos criou. Quem melhor do que quem nos criou para poder saber os ajustes? Como é? É por isso que fica falhando comigo? Você descobriu isso que dia? Poxa, rapaz. Então só é segurar assim? Ah, obrigado. Puxa. Rapaz. Obrigado, viu, velho? Obrigado. Eu já estava encucado, porque eu estava falando assim, só eu que uso esse microfone aqui, só falha comigo. Os outros pastores todos, irmãos que vêm pregar, todo mundo funciona normal. Quando eu estou pregando, falha. Ah, então foi isso. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Quem melhor do que o Deus que nos criou para poder ajustar as coisas, é ou não é? E Gênesis, no livro do Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, principalmente, a gente pode encontrar aquilo que é chamado de mandato criacional ou mandato cultural. A ordem criacional, ou seja, aquilo que estava no plano original de Deus, aquilo que estava mais ou menos preparado por Deus como plano para a humanidade, algo que realmente é perfeito. É claro que Deus deixa a gente implementar coisas aqui e dali, mas tem horas que os nossos implementos saem pior, acabam piorando ou perdendo a configuração. E às vezes a gente precisa de fato buscar um auxílio. O título da nossa mensagem de hoje é esse aqui, ó. Esse aqui, vamos falar? Ezer Knegdo. Fala aí, Knegdo. Ezer Knegdo. Pronto. Segura aí, porque hoje é uma mensagem especial também para as mulheres. Amém, queridas? Vamos lá. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, idônea, que lhe corresponda. Algumas versões. Alguém tem alguma versão diferente dessas que eu falei? Uma aliada que lhe seja semelhante. Bom, nesse finalzinho da frase, é como se ele viesse dizendo assim, ó, farei para ele uma... Lembra a frase lá inicial que eu falei? Ezer Knegdo. Vamos lá? Falei para ele o quê? Uma Ezer Knegdo. No hebraico, isso. E eu quero pregar hoje, vou ler o restante do texto aqui, mas eu quero falar sobre esse desenho tão específico que Deus fez para a mulher. O que é uma Ezer Knegdo? Por que existe esse conceito aí para Deus? E como isso pode ajudar tanto você que é a mulher que está aqui hoje, principalmente você, a se permitir hoje que a palavra do Senhor venha e, sabe, dê aquele reset, dê aquela reconfigurada na máquina, dê aquele update no seu firmware, na sua programação, como também para que os homens possam entender
o tanto que a gente precisa reconhecer a importância e o valor da mulher. Aparentemente, na cultura comum, parece que porque o homem foi feito primeiro e a mulher depois, fica parecendo que a mulher tem uma segunda importância. E o homem é que tem a primeira importância. Isso é uma visão completamente equivocada. E esse termozinho, Ezer, Knegdo, vai dar para a gente um pouquinho de base para o que a gente quer fazer hoje. Vamos lá, então, versículo 19. E o Senhor formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo gado, às aves dos céus e a todos os animais do campo, mas não se achava o quê, pessoal? Uma Ezer, Knegdo, para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: uau! Aqui é só na minha versão que tem. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Pai, fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Às vezes, uma distância da palavra, do nosso Criador, pode trazer para nós desconfigurações na nossa vida. Sem falar que tem muitas programações piratas do mundo que tentam fazer com que a gente funcione de uma determinada maneira ou encontre um caminho diferente do caminho que Deus planejou para nós. Por isso que a gente precisa voltar à palavra, voltar ao que diz a palavra de Deus. Bom, quando Deus fez a mulher, uma das coisas que aconteceu é que Deus percebeu que o homem, não era bom que o homem o quê? Estivesse só. Ou seja, a criação não estava o quê? Completa. Sem a mulher, Deus falou, a criação não está completa. O homem precisa de uma ajudadora. Olha que ele tinha dito que tudo era bom, que quando criou o homem era muito bom, não é isso? Mas ele chegou num ponto e disse, não está completo. Está faltando a cereja do bolo. Está faltando aquilo que vai trazer o completo para essa criação. E quem é? A mulher. Já pararam para pensar nisso? Que a mulher foi o último elemento da criação de Deus. Como Deus fez tudo primeiro, inclusive o homem. E olha que interessante, Deus fez primeiro o jardim para depois colocar o homem no jardim. E depois que o homem coloca o homem no jardim, é que Deus faz a mulher para o homem. Ou seja, Deus tem um propósito específico na vida da mulher para que ela possa vir a existir dessa forma. Então Deus sabe que nós não devemos viver o quê? Sozinhos. E precisamos uns dos outros. Tinha os bichos, tinha Deus, mas não tinha uma Ezer Knegdo. Não tinha. Ezer significa auxílio, socorro, ajuda.
Esse termo é usado muitas vezes na Bíblia, inclusive se referindo a Deus, quando Deus fala que Deus é o nosso auxílio e a nossa ajuda. Então, por isso que a gente entende que uma mulher, ela tem dentro de si um desenho de ser uma ajudadora. Esse é o primeiro impulso da mulher. Ela se compreender enquanto uma ajudadora, uma auxiliadora. Isso significa que, assim como o homem não pode estar só, a mulher também não deve estar só, e ela deve, no seu campo de relações, e aqui eu não quero fechar somente na questão do matrimônio, eu estou usando a minha referência, claro, porque eu sou um homem casado, está aqui minha digníssima, que até ia pregar hoje, mas depois falou, vai tu, como eu falei. Já conduziu e já pregou hoje pela manhã aqui, foi excelente, foi muito bom. Se você, mulher, não veio pela manhã, assista o que aconteceu hoje pela manhã, foi muito bom, muito edificante. E aí, do mesmo jeito que o homem não deve estar só, a mulher também não pode. Só que, claro, dentro da minha dimensão de relações, eu até coloquei nas minhas homenagens de hoje, eu falei assim, que Deus deve ter alguma coisa comigo, porque eu sou cercado de mulher, gente. É sério. Eu só tive filha mulher. Minha mãe está ali comigo. Minha sogra está aqui. O cara que tem a mãe e a sogra bem na... Entendeu? Pense aí. Sem falar das irmãs da igreja, que eu amo demais. Entendeu? É muita mulher em volta. Eu falei, meu Deus, o senhor deve ter alguma coisa realmente. Eu sou muito abençoado, não é não, pessoal? Sou muito feliz e abençoado. E claro que cada uma dessas relações que eu tenho, eu tento fazer a minha parte como homem, mesmo marido, eu sou marido desta mulher, mas sou irmão de tantas irmãs, sou pai, sou filho, só não sou Espírito Santo, né? Mas pai e filho eu sou. Então, a pessoa vai identificar a relação com a mulher com o homem, a partir do que ela tem. Eu preciso desenvolver, eu como homem, preciso, por exemplo, desenvolver um papel de provedor, protetor, não é isso? Pastor. Com todos que estão em minha volta, atenção para as mulheres. Claro que cada uma das relações com um determinado nível, uma regulagem. Assim também a mulher, ela precisa se enxergar enquanto uma ajudadora em todos os níveis de relação que ela tem. Ela precisa entender, eu sou Ézer. Deus, quando me criou, Ele queria que eu fosse o quê? Ézer Kinegdo. Ézer significa ajudadora. É esse olhar de auxílio, de cuidado. Por que a mulher foi dado útero, seios que amamentam? Porque tudo isso representa Ézer, cuidado, auxílio. Por que a criança, biologicamente, tem que ficar perto da mulher nos primeiros anos de vida? Não é uma escolha. É um desenho que Deus fez de uma determinada maneira, porque Deus está construindo o caráter, o design do que Ele quer para a vida da gente. O filho para encontrar o alimento. Passa 9 meses dentro da mulher. 9 meses. Ézer, auxiliadora. É uma força diferente. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 121, versículos 1 e 2. Salmo 121, versos 1 e 2. É só para mostrar para você que quando ele usa Ézer para a mulher, nesse outro texto de Salmo, ele usa o mesmo termo. Olha o que diz: levanto os meus olhos
para os montes e me pergunto, de onde me vem o? Ou seja, de onde me vem o quê? O Ézer. Aí olha o que diz o 2. O meu socorro, ou seja, o meu Ézer, vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então, para você entender, mulher, como você é importante. O papel de auxiliadora, de ajudadora, não é um papel pequeno, menor, subalterno. É um papel que Deus te deu. Não é um papel secundário, é um papel primário que Deus te deu como Ézer. Você é auxílio, você é uma ajuda salvadora. Lembra que Moisés, em um determinado momento, quem faz a leitura da Bíblia aí, Moisés, o povo de Deus foi lutar contra os amalequitas, e Moisés ficou num lugar alto, e ele tinha que ficar com as mãos o quê? Levantadas, para que Deus abençoasse e o povo vencesse aquela guerra. Só que chegou num determinado momento que os braços e as mãos de Moisés começaram o quê? A cansar. E ele não conseguia, ele ficava com a mão assim, só que quando ele baixava, o exército inimigo começava o quê? A prevalecer contra o povo de Deus. E aí, de repente, Deus manda quem? Arão e Ur vir e fazer o quê? Ézer, as mãos de quem? De Moisés. Trazer um socorro, um auxílio, uma ajuda para que Moisés o quê? Não baixasse as suas mãos. É aí onde se encaixa o termo Ézer, é aí onde se encaixa o termo que foi aplicado a você, mulher, na criação do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, dentro do coração da mulher, principalmente o coração caído, entenda que nós aqui estamos lendo um texto, Gênesis 2, esse texto que a gente leu aqui, isso aqui é antes ou depois da queda no pecado, gente? Antes. Ou seja, a gente tem aqui uma referência ainda sem influência de quê? Do pecado. E o que é que o inimigo trabalhou, conversou para poder tentar Eva, justamente para ela avançar e tomar uma postura, vamos dizer assim, de liderança na decisão. Foi essa a tentação. Assim como tem jovens, adolescentes hoje, mulheres também de mais idade, que eu sei que vocês lutam com isso. Algumas porque na sua vida, se ela não tiver isso, não tem ninguém que possa fazer, porque são mulheres autônomas, independentes, mulheres que talvez já estiveram em família, mas hoje não estão, já tiveram num casamento, mas hoje não estão. Então elas têm que viver suas vidas, tomar suas decisões. Mas isso, até nisso, mulher, você tem que saber os contextos onde você se aplica, e tem aquele momento que você simplesmente breca, para e deixa aquela posição e deixa que alguém em volta de você possa ser líder sobre a sua jornada. Para isso que a igreja existe. Na igreja você tem a possibilidade de viver, por exemplo, sob uma liderança masculina. Mesmo não sendo um marido, mas você tem como. As mais jovens, algumas, né? Porque eu sei que tem muitas que, inclusive, têm falta de referência nisso. As mais jovens têm os seus pais. E aí, muitas, por não terem tido pai presente, o pai na sua construção, acabaram desconfigurando isso no seu coração e nas suas emoções, e tem hoje uma dificuldade. Tanto quem tem ausência, como quem teve um pai que era presente, mas não era presente, ou seja, não exercia de fato um papel paterno. Talvez mulheres que foram criadas numa estrutura familiar, onde a mulher não era Ézer, ela era a líder da casa, e o marido que acabou se tornando Ézer. Que, na verdade, quando o marido se torna Ézer, ele nem acho que nem esse nome nem se aplica.
Eu estou falando quando existe essa inversão de papéis dentro de onde? Da família. Isso deturpa, corrompe. Só que eu quero dizer isso para você com todo amor, com todo carinho, que não é por causa das estruturas que você viveu ou teve. Hoje de manhã, Carol teve um dos momentos que ela falou assim, independente de qual tenha sido a tua história, o teu passado, a cruz de Cristo é a oportunidade de você ser restaurado, restaurada, redimida e transformada. Você não precisa prejudicar a tua casa, o teu futuro, a tua família, porque de repente tem essas lacunas. Você pode ir para a cruz, mortificar isso e deixar Jesus te restaurar pelo Espírito, pela palavra. Se você permitir a palavra entrar, restaurar o teu coração e o teu papel como mulher. E você aprender a ser uma mulher Ézer. Aí tem algumas mulheres que podem dizer assim, mas eu vou ser boba, porque aparentemente, obrigado, lindão, depois que eu tirei minha tireoide, o calor aumentou, viu? Eu agora vou botar tudo na conta da tireoide. Já falei para vocês. Já falei para vocês. Muita mulher vai dizer assim, mas aí eu vou ser boba. Você está querendo que a gente seja boba. Não sei o quê. Não, gente, eu digo para vocês, deixa eu dizer com carinho. Oi? Deixa eu dizer com carinho mesmo, com coração. Se permita. Deixa o Senhor te moldar. Se permita. Ninguém está aqui querendo te forçar nada. Eu estou te expondo a palavra para que você possa abrir teu coração e dizer assim, Senhor, eu quero ser Ézer. Eu quero ser uma ajudadora. Eu quero ter isso. Eu quero que o Senhor me livre desse ímpeto de passar à frente de tudo. Eu quero ser Ézer. Eu quero ter um olhar de cuidado, de zelo, de auxílio. Veja, tudo que o mundo fala hoje em torno do empoderamento feminino, que eu também acho que a mulher tem que ser empoderada, eu só não concordo com o modelo. Mas eu acho que a mulher tem que ser empoderada pelo Espírito de Deus, né? Pela palavra. Mas o conceito de mulher empoderada do mundo não é uma mulher Ézer, não. Não é uma mulher Ézer. Mas eu falei aqui pelo texto que Ézer o quê, gente? Olha lá na tela. Ézer Kinegdor. Vamos falar de novo? Essa foto é a Bela e a Fera. Essa foto aí a gente tirou na Chapada, que foi na primeira semana de janeiro, que a gente deu um pequeno passeio pré-cirurgia, com a graça de Deus, e a gente estava aí numa trilha aí nesse momento. E a gente estava alegre de estar fazendo essa trilha, né? E tal. Foi muito legal. E eu gostei muito dessa foto. Veja que Carol está até um pouco mais adiante de mim. Estão vendo isso? Aqui, ó. Acontece. Acontece. Mas eu queria que mudasse a foto. Essa segunda foto é outro momento. Essa foto, para mim, é uma das minhas fotos que vai ficar agora na minha história. Isso aqui foi no dia 20 de janeiro. Ali, a outra foi no dia 5 de janeiro, 6, por aí. Essa aqui foi no dia 20 de janeiro. E nós estamos aí na enfermaria do Aristides Maltês, lá em Salvador. E ali está minha Ézer. Está vendo a minha Ézer ali? Minha Ézer? Olha lá, ó. A bichinha dormiu aí, ó, sentada numa cadeira.
Nem uma poltrona a gente não tinha no primeiro dia. E ela ficou lá plantada, do meu lado. Num dos dias mais difíceis das nossas vidas. Como isso é importante. Como é importante se fazer presente. Como eu louvo a Deus pela vida da mulher, mas da sua vida também, Carol. Obrigado. Tá aí, deixa aí ela. Mas não é só Ézer. A Bíblia também diz que negdou. Que negdou. E na Bíblia, a gente vai ler em português como um ajudador que lhe corresponda, que ele seja idônea, que... Como é a versão que a gente viu aqui? Semelhante. Mas a palavra mesmo que é mais adequada, mais certa, é que lhe oponha. Então a mulher, ela é Ézer, mas ela também tem um aspecto de opositora, de alguém que vai de encontro, como um contrapeso, um contrabalanço na história. É por isso que mulheres e homens têm desenhos não somente físicos, mas também psicológicos, emocionais, diferentes um do outro. Porque às vezes um está olhando em uma direção, vendo uma coisa, e o outro está vendo exatamente as outras coisas. Então, mulher, você tem um desenho na sua vida, que é um desenho de oposição, para criar uma equivalência, para criar um... Sabe quando você faz uma estrutura de telhado e você pega uma peça que está inclinada para cá e vem encosta a outra? Para poder, nessa oposição, você criar firmeza? É isso aí que a palavra está ensinando. Aí os homens, muitas vezes, e as mulheres também, perdem a medida das coisas. Tem homem que acha que tem que ter uma mulher que seja um capacho para ele, na história dele. E que até nutre a relação, mesmo que não seja com sua esposa, até com outras mulheres, como uma relação de subalternidade. Não olha para a mulher com a dignidade que Deus lhe deu. Isso é pecado, isso está fora da vontade de Deus. Homens que muitas vezes fazem questão de manter as suas mulheres, vamos dizer assim, inaptas, inadequadas, sem preparo, não investem na vida das suas mulheres, talvez porque tem medo. Uma vez mesmo o cara falou assim, rapaz, falou para mim, o meu erro foi ter pagado faculdade para minha mulher. Foi? Por quê, rapaz? Rapaz, paguei a faculdade, a mulher não achou outro cara lá na faculdade. Eu estou falando aqui assim, mas saibam que isso é bem comum. É bem comum. Mas com certeza, outras desestruturas tem aí para isso. Sim ou não, pessoal? Não é o simples fato de ter estimulado ou ajudado para poder ir para a faculdade. Não é isso. Alguma outra coisa já tinha também. Mas tem muitos homens que fazem questão disso. De manter suas mulheres, vamos dizer assim, sem desenvolvimento. Enquanto que eles não sabem que ali tem um verdadeiro potencial da parte de Deus para o mundo. Sem as mulheres, o mundo não existiria. Sem as mulheres, o ministério de Cristo, por exemplo, não estaria suprido, que a Bíblia diz que quem supria com seus bens o ministério de Cristo eram as mulheres. Elas eram o quê? Ézer. Mas o que é que eu quero dizer quando as mulheres perdem essa medida? Às vezes eu chego, a gente está conversando alguma coisa, né? E às vezes eu chego para cá e falo assim,
Olha, cuidado que a regulagem da opositora tá em alta, viu? Porque a mulher, ela pode se tornar arredia, birrenta, que é o que a Bíblia diz. A mulher é o quê? Hã? Rixosa. O que é a mulher rixosa? É a que corrompeu o Kinegdor. É a mulher rixosa. Ela corrompeu o conceito e o equilíbrio do Kinegdor. Ela não aprendeu a lidar com esse papel que ela tem de fazer o contraponto e a oposição da forma sábia, correta. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, mulheres. Não adianta ser uma coisa e não ser outra. Não adianta ser Ezer e não ser Kinegdor, e nem adianta ser Kinegdor e não ser Ezer. Porque a palavra que Deus usou para vocês é Ezer Kinegdor. Ou seja, dentro do corte de vocês, vocês vão ver muitas vezes chegar ao contraponto. Vão ver chegar ao contraponto. Ananias e Safira. Safira foi Ezer, mas não foi o quê? Kinegdor. E isso custou o quê? A sua própria vida. Então a mulher, ela tem esse papel. Quem não sabe, todo mundo sabe da história de Ananias e Safira aí, pessoal? Tem alguém que não sabe? Levanta a mão que eu falo em 2 minutos. Alguém que não lembra a história de Ananias e Safira? Eu vou falar por causa de você, Arthur. Porque eu te quero aqui na igreja, mano. Eu quero você aqui na igreja, mano. Então, um casal, já mais recente, já depois que Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado e tudo, um casal que congregava numa igreja. Ananias e Safira. E a igreja estava vivendo um momento massa de, assim, todo mundo estava num fervor e muita gente vendia suas propriedades e trazia o dinheiro para o altar para que sustentasse o movimento que estava acontecendo na igreja. E aí muita gente fazendo isso. E aí Ananias, o marido, chegou para ela, Safira, e disse: ô Safira, ó, a gente vai chegar na igreja, a gente vai levar, vendi aquela propriedade. A gente vai levar, sei lá, 70% do valor, ou 50%, do que a gente vendeu. E aí, a gente vai dizer que esse foi o valor todo, porque o acerto lá é levar o valor todo. Então, a gente vai dizer que foi o valor todo. Tudo bem? Ela aí disse, tudo bem. Ela foi ajudadora, mas não foi o quê? Opositora. Porque naquela hora, ela tinha que cumprir o papel que Deus deu para ela para se opor. Então, a mulher tem 2 papéis que Deus dá. O papel de ajudar e o papel de se opor. Ela tem esse papel. Entenderam ou não? Aí o que foi que aconteceu? Foi na frente, ela ia depois, passou no shopping primeiro porque já queria dar uma gastada, né? Mas tudo bem. Aí ele foi primeiro para a igreja, chegou lá, Pedro estava lá, ofertas e tal. Ananias, poxa, ofertão. Por quanto foi que você vendeu mesmo? Ah, vendi por X. Ah, deixa eu contar aqui. Realmente tem X aqui. Então. Aí o Espírito Santo fala para Pedro, ele está mentindo. Aí Pedro diz, Ananias, como foi que surgiu isso no teu coração, rapaz, de tu mentir o Espírito Santo? A gente está aqui numa vibe massa, não precisava disso. Se você tivesse só falado por quanto você vendeu, por que você quis transparecer uma coisa que não é, uma mentira dessa, rapaz? Morreu. Teve um mal súbito. Chamou o jovem da igreja, tira Ananias daqui e manda enterrar. Depois, 3 horas depois, mais ou menos, chegou Safira, né? Chegou no culto, tal, olhou para um lado, para o outro, procurou Ananias, não viu assim, Ananias deve estar onde, rapaz? E aí chegou lá na frente e tal, e aí Pedro falou, Safira, chega aqui. Vocês venderam a propriedade lá de vocês? E tal, vendemos. Vocês venderam por quanto?
Deus sempre dá o quê, gente? A oportunidade para cada um. Você tem que escolher como você quer viver. Sim ou não? E você sabe que ela ajudou a mentir. Ela ajudou a mentir. Ela foi Eza e não foi o quê? Que negidou. Então, mulheres, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque na maior parte das vezes que vocês se envolvem em relacionamentos abusivos, é porque vocês são Ézer, mas não são Kinegdô. Não sabem se opor. E não sabem colocar o quê? Os determinados limites. E vão achando que isso, essa postura, vai finalmente o quê? Ganhar o homem, ter aquele homem, enquanto não vai. Porque a única postura garantida por Deus de você conseguir ser efetiva nas relações com os homens e até com as mulheres também, é sendo o quê? Ézer Kinegdô. Quantos estão entendendo? Dá um amém aí, gente. Então, quando Deus fez isso, dessa forma, exatamente o inimigo tentou bagunçar. Ele tentou corromper o plano original de Deus. E o inimigo está trabalhando nisso até hoje. Dentro da igreja e muito também lá fora. A gente precisa ter o nosso coração aberto e cuidado para isso. Eu quero dar uma palavra pastoral aqui aos homens. Principalmente aos homens que estão solteiros. O que é que vocês querem da vida de vocês? Você está trabalhando? Você está se desenvolvendo? O que é que vocês querem da vida de vocês? Cadê a coragem de vocês para colocar uma Ézer Kinegdô do seu lado? Ah, pastor, só tem hoje é Kinegdô doida. Ézer está difícil. Meu irmão, você tem que chegar. Você tem que pedir a Deus força e vir botando o quê? No lugar, porque você edifica a vida dela e ela também edifica a sua, e um vai. O tempo está passando, e você está moscando. Por quê? Qual o motivo? Você está esperando o quê? Fazer 30 anos para poder... Ô, pastor, não fala 30 não, porque eu já passei, foi dos 30. Tem misericórdia. É? Ô, meu irmão, em nome de Jesus, toma porte. Jovens dessa igreja, homens dessa igreja, tomem porte. Eu falo com amor e carinho para vocês. E vocês, minhas irmãs, o que é que vocês querem da vida de vocês? Tá raro um homem no mercado, né, minhas irmãs? Não tá? Pode falar a verdade. Tá ou não tá? Tá raro. Tá raro. Mas também tu reduz os filtros, minha filha, um pouquinho. Saiba que você é Ézer Kinegdô e que você já começa a fazer esse papel até mesmo antes, quando você começa a conversar. Não estou dizendo para ninguém se envolver precipitadamente com ninguém. Eu estou falando que você pode abrir um diálogo, uma conversa, e chegar até para um desses aí, jovens, esses homens, e dizer assim, tu é até interessante, mas... E dá-lhe uma kinegdada. Que vai ajudar, talvez, o indivíduo a acordar. Quantas e quantas mulheres aqui falam assim, oxe, o meu tive foi que fazer, foi todo. Até hoje eu ainda estou. Porque a vida é assim. Nós estamos mutuamente nos edificando. Sim ou não? Então, às vezes precisa dar uma oportunidade.
Outra coisa também, pastoralmente, que eu quero abrir aqui e falar para vocês, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mulheres, a dignidade de vocês, a Bíblia diz que não está nos enfeites e na aparência exterior, não. Abre esse texto aí para vocês verem. 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3. 3 e 4. Olha o que diz. Ó. A beleza de vocês não deve estar onde? Nos enfeites exteriores, como o quê? De cabelos trançados e joias de ouro e roupa fina. Ao contrário, que essa beleza seja algo que interior, imperecível, demonstrada em o que, gente? Um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Um espírito que Ézer. Porque até na forma de se opor, a mulher precisa ser Ézer na oposição, tranquila, dócil, sábia. Ela não tem que levantar com gritarias, com ímpeto, com confusão. Quando você faz isso, você está sendo um instrumento nas mãos do inimigo para a destruição da tua própria família, do teu casamento, do teu lar. Acorda enquanto é tempo. Se conserta enquanto é tempo. Conserta isso enquanto é tempo. E aqui eu quero chamar a atenção, porque o texto não está dizendo, mulheres, que vocês não podem se arrumar. É isso não. É legal quando vocês se arrumam. É muito legal. Vocês tornam o mundo melhor quando vocês se arrumam. A beleza de vocês salva o dia, salva o mundo, salva a rotina, a beleza de vocês. Só que existe uma corrupção da modéstia que a Bíblia fala, que é o exagero sensual da mulher. Então, muitas mulheres se corromperam dessa beleza modesta que a Bíblia requer e ensina, e se tornaram manipuladas pelo sistema e perderam a compostura, a decência no vestir, irmãos. E a gente precisa ser cuidadoso com isso. E eu sei que o mundo prega que se você arrebenta mesmo, expõe seu corpo, você vai ser desejado e assim você pode encontrar alguém. Mas deixa eu te dizer, essa pessoa que simplesmente veio por esse caminho, será que vai ser realmente boa para você? Será que se você usar esse mecanismo, esse olhar vai ser um olhar positivo para você? Ou vai ser um olhar apenas carnal e objetificado? Tem que ter cuidado com isso. Por isso você pode ser bonita, bela, e até ter, porque nós somos seres sensuais, você pode ter até um nível de sensualidade que é publicamente apresentável. Mas passou disso, é uma corrupção que só vai trazer o quê? Olhares indecorosos para você. E aos homens eu digo, né? A gente que é homem, a gente é muito levado pelo que a gente vê. Não somos homens? Sim ou não? Homem, Jesus Cristo falou, né? Quando Jesus vai pregar sobre os sacrifícios que você precisa fazer para viver uma vida santa, Jesus Cristo fala do olho, né? E de quê? De quê? Da mão. Do olho e da mão. Ah, homens, vocês entendem o que pode ser isso aí? Para aí para pensar. Para aí para você pensar.
Não estou afirmando que o texto diz isso, mas poderia ser. Poderia ser que Jesus está falando do olhar cobiçoso e da descarga na vida de uma vida de masturbação, por exemplo. E aí? Eu sei, irmãos, que tem momentos e trajetos na vida da gente que a gente tropeça, que a gente cai, que aquilo se torna um refúgio último, né? Aí isso acontece. Não sou melhor nem mais santo do que ninguém aqui. Mas se você deixa isso acomodar dentro da tua vida, dentro do teu coração, na tua família, no teu casamento, se você deixa isso aí se estabelecer, você vai ficar ruim. Não é o caminho que Deus o quê? Preparou. Vocês estão entendendo? Vocês entendem isso ou não? Então, ser Ezer é ser ajudadora. E ser Kinegdo é ser o quê? Opositora. Então, garotas, mulheres, quando vocês forem se trajar, o traje exterior seja modesto. Que você olhe e pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, está tudo ok? Aqui está tudo, sabe, em ordem? Estou bonita, sem precisar estar exagerada. É isso que Deus quer. Mas quando você se veste já com a intenção de seduzir, ou porque você já vem com um mau costume, ou um olhar já desapercebido, sem compostura, você precisa recorrer ao Senhor e às vezes até auxílio de outras mulheres que talvez possam te ajudar com isso. Se você tem dificuldade, chama a mulher mais velha que você olha assim e fala assim: poxa, eu gosto como fulana se porta, se veste, olha como se veste arrumada, com decência, sabe? Com elegância, bela. E copia, pede direção. Eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que vão te ajudar nisso. E que por dentro, como diz a palavra, você tenha um espírito que manso, dócil, tranquilo. Faz parte do Ezer essa docilidade, essa tranquilidade. É por isso que às vezes você, mulher, quando é tentada, você se vê tão embrutecida, endurecida, amarga. É porque é o inimigo tirando de você, ou roubando de você, a identidade que Deus preparou para você. Não deixe. Deixe o Senhor trabalhar o teu coração e seja uma Ezer Kinegdo, em nome de Jesus. Para concluir, quando você estiver no caminho do Ezer, exercendo o Ezer, você precisa estar ligada no Espírito Santo para você não ajudar o seu marido naquilo que é a corrupção dele. Porque na hora que você estiver indo nesse sentido, e o Espírito Santo falar para você, aí você, nos seus botões de regulagem, você tem que diminuir o Ezer e aumentar o quê? O Kinegdo. Aí você vai no Kinegdo, né? Aí você vem no Kinegdo, ó. Aí, em determinado momento, você está vendo que você está interferindo em toda a paz da casa, da família, das pessoas que estão em volta. Aquele papel que você precisava fazer de pacificadora, de aromas, de beleza, de simplicidade, de leveza, você deixa de fazer. Aí você fala assim: eita, opa, já estou, é o quê? Ou já estou Kinegdo demais. Preciso voltar o botãozinho um pouquinho, porque eu agora tenho que vir para o meu equilíbrio. Eu tenho que fazer uma coisa e outra. Então, isso faz com que você... Veja só o movimento que eu fiz. Vira esse movimento aqui?
Isso faz com que você tenha que viver uma vida na dependência de quem? De Deus. Porque esse regular, seja na vida do seu marido, dos seus irmãos em Cristo, dos seus colegas de trabalho, do seu pai, do seu filho, esses botões, você tem que saber usá-los todos os dias, para que você possa cumprir esse ministério tão lindo e específico que Deus deu à sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, mulher. Ezer Kinegidô. Ezer Kinegidô. Sim.